Então, gente boa, a gente vai falar um pouquinho sobre formas narrativas selecionadas, e agora a gente vai falar sobre mito e histórias dos primórdios, e baseado em Introdução ao Antigo Testamento de Werner Schmidt. O que seria mito? Mitos são histórias de deuses, ao contrário das sagas, cujos protagonistas são seres humanos. Então, nesse sentido, a rigor, o Antigo Testamento não contém mitos, ao contrário, até se posiciona de forma reticente em relação a eles, em função de sua perspectiva teológica e histórica. Embora possa expressar sua fé também em linguagem mítica, e tome emprestado na história dos primórdios, no saltério e no profetismo, farto material de fragmentos narrativos e motivos míticos de seu meio circundante, o próprio Antigo Testamento quase não desenvolve mitos. Então, pelo menos de acordo com Werner Schmidt, a gente aprendeu que mito é mentira e é ao contrário de verdade, Mas aqui mito seria histórias de deuses, ou ao contrário das sagas, que são histórias em que os protagonistas são seres humanos. E aí, por exemplo, o relato de Gênesis 6, de 1 a 4, caso incomum e até singular no Antigo Testamento, que afirma na sua forma primitiva que os gigantes surgiram da união de deuses e seres humanos, ou os seres angelicais, ou os vigilantes, ou sei lá o nome que possa dar, e seres humanos aparece despojado de seu sentido etiológico e modificado na sua intenção. Os gigantes não são mais considerados descendentes dessa união, no versículo 4, e só os seres humanos são penalizados pelo incidente, sendo punidos com a limitação de seu tempo de vida, que está no versículo 3. Desta forma, a tradição mítica se torna narrativa exemplar de atuação reprovável da situação reprovável do ser humano. Quando o Antigo Testamento aproveita concepções míticas e integra-as na sua própria fé e pensamento, modificando-as essencialmente de 3 maneiras. 1. A religião de Javé, desde o início, é direcionada para o monoteísmo. Uma história de deuses, no entanto, requer pelo menos 2 deuses. O monoteísmo de Israel aceita unicamente aqueles mitos em que Deus atua sozinho, ou a história se passa entre Deus e os seres humanos. Ponto. 2. Concepções míticas são transpostas para o futuro, isto é, não fundamentam e idealizam a realidade presente, mas lhe contrapõem de modo crítico uma realidade vindoura, como a gente vai ver, por exemplo, em Isaías. O mítico pode adquirir, assim, a função de expressar a dimensão universal ou até cósmica do acontecimento esperado, e com isto da esperança veterotestamentária em geral. Neste âmbito voltado ao futuro, porém, o Antigo Testamento de fato propiciou a criação de mitos, enquanto que no Antigo Oriente, com exceção dos persas, se conhecem poucos mitos escatológicos. 3. Motivos míticos servem para ilustrar a importância de um acontecimento histórico, a assim chamada historização do mito. Atribui-se, por exemplo, a concepção da luta de Deus contra o mar, a função de ilustrar a salvação junto ao Mar Vermelho na saída do Egito. Isaías 51:9 e subsequente, Salmo 77:12 e subsequente, outras passagens. A referência à história ocorre em forma de recordação e atualização, Êxodo 12, versículos 11 e 14 e outras, e não de repetição do passado. Ao contrário dos assim chamados mitos culturais, em Gênesis 4, versículo 17 e 20, já vista, não se atribui às conquistas, a conquistas culturais e técnicas, tais como ferramentas, ofícios e profissões, uma procedência divina, salvo no capítulo 3, 21, com ato de proteção. Elas são antes consideradas invenções humanas, ao ser humano criado à imagem de Deus e com isto, de certo, incumbido de ser o seu representante na terra. Concede-se liberdade e responsabilidade. Gênesis 1, 26, não sei se vocês lembram da passagem, que é um texto sacerdotal,
e conferir com Gênesis 2:19 e Salmo 8, junto com a tarefa de dominar o mundo. E aí, deixa eu olhar aqui para a gente fechar. Também os relatos mais ou menos míticos da história dos primórdios não são propriamente autônomos, mas apontam para a exposição histórica que se segue, pois servem de preâmbulo que conduz a esta exposição, com que estão entrelaçados de diversas maneiras. Isto se constata, por exemplo, nas genealogias, que estabelecem vínculos transversais, conexões entre grupos de pessoas e povos diferentes e distantes uns dos outros no tempo. Descendentes de Adão e Caim, Gênesis 4, 1, e versículos seguintes, versículos 17 a 24, deixa eu ver aqui, capítulo 17 a 24, que já seria do Javista, no capítulo 5, versículos seguintes, do sacerdotal, descendentes de Noé, Gênesis capítulo 10, onde você tem trechos do Javista e trechos do sacerdotal, descendentes de Sem, no Gênesis capítulo 11, versículo 10 em diante. Então as genealogias continuam na história dos patriarcas, Gênesis capítulo 22, versículo 20 em diante, capítulo 25, versículo 1 em diante, versículo 12 em diante, capítulo 36, versículo 10 em diante, e na história do povo, especialmente primeiro livro das crônicas, capítulo 1 até o capítulo 9, para mim a parte mais enjoada de leitura bíblica anual, gente, 9 capítulos só de genealogia, dá uma aliviada na história de Jabes, mas é uma história pequenininha, fizeram um livro, né, mas a história é pequenininha. E aí, essa parte. Tem gente pulando essa parte? Como é que você sabe? Aí então, visando assim, com ou sem razão, demonstrar uma continuidade histórica. Então a gente percebe, fechando aqui agora, que aqui um pouquinho da vinculação do mito e das histórias dos primórdios. Na semana que vem a gente vai falar da saga como forma de tradição, tá bom? Fechamos então? Tranquilo, Janildo? Que eu já ia falar Júnior de novo. O Luiz Carlos já está querendo levantar. Acabou? Pode ser? Então, não, amanhã a introdução à teologia. Pelo que eu estou vendo, eu já posso dar stop, né?